Bem-vindo à sua casa. Oferecimento Casa Bela, imóveis diferenciados, Couto Materiais para construção, do básico ao acabamento, tudo para a sua obra. Marcenaria Dorival, há 33 anos transformando sonhos em realidade. GM, especialista em financiamento imobiliário, oferece Bem-vindo à sua casa. No programa de hoje você irá acompanhar tudo sobre a reforma do Estúdio Casa Bela neste apartamento na Vila Rica, em parceria com a Alhambra. Conversaremos com a fábrica de imóveis sobre o lançamento de um infoproduto direcionado aos arquitetos e também conversaremos com os nossos amigos da GM Financiamento Imobiliário. Então fica comigo porque o programa já está no ar. Estamos aqui no Vila Rica Garden, em uma reforma do Estúdio Casa Bela, e vamos falar com todo esse conceito, ambientação, com a Lola Assaf da Alhambra, uma grande parceira nossa, e também a Taren, responsável, gerente de projetos do Estúdio Casa Bela. Então, para começar, Taren, obrigada. Lola também, muito obrigada, né? Vocês têm muito de vocês aqui, né, nessa reforma. E eu gostaria que a Taren iniciasse conosco falando como que é criado, desenvolvido todo esse conceito. E aí, em parceria, juntos, vocês criam essa sofisticação, essa entrega tão linda nas reformas. Por isso. Bom, a gente começa a estudar o projeto e aí a gente vê como que é o que tem no entorno, como que é o bairro. A gente vê qual vai ser o próximo morador do apartamento, okay, dependendo de quantos quartos e qual a metragem quadrada. E aí a gente olha um pouquinho pro entorno, vê o prédio, o que ele tem de lazer, tem piscina, tem sala de festas, e começa a reestruturar e desenhar, né, tudo isso. Nesse projeto a gente quis um ambiente mais contemporâneo. Então ele tem uma pegada industrial também, a gente quis trazer isso para o apartamento. Então tem toda essa questão de abrir os walls, integrar os espaços, então a gente tem a cozinha, a sala de jantar, a sala de estar e a sala de TV, tudo integrado. Também tem a possibilidade de fechar com as portas, né, de correr e ter a cozinha separada, caso o cliente compre, ele tem essa necessidade. Mais conservador, né? Tem alguns que preferem, né? Tem até. Ou para receber com os amigos, eles querem tudo aberto. Então a gente tem sempre essa possibilidade de ter os dois ambientes, né, separados ou não. Mas então a gente optou aqui por umas cores mais escuras da marcenaria, na cozinha. Até porque ia ter essa integração, então a gente queria um ambiente mais sofisticado. Então a pedra também preta, com um design bem slim, ela é super fininha. A gente colocou um cooktop do lado, tem o barbecue, então a gente tem duas coisas, elas ficaram super em destaque. Ficou. E aí a gente fez todo esse painel de madeira com os tons da mobília, já linkando com a marcenaria. Usamos muito vidro, esse vidro aramado, que é um vidro também que tem essa pegada industrial. Então acho que a gente fez essa mistura, né, dos móveis com a madeira, com as cores mais escuras do preto, cinza. Aí a gente quis também integrar, trazendo um design bem minimalista aqui nessa área do conversê, umas linhas mais retas. E aí quando a gente chegou ali no estádio, a gente sentiu necessidade de ter uma coisa, um movimento, um sofá mais orgânico, com uma cor mais clara para dar um destaque. Então a gente foi escolhendo as cores bem
Assim, no mínimo detalhe, tá? Isso aqui foi muito bem pensado. Quando o Estúdio Casa Bela, os projetos levam para você, né, Lola, e você começa a construir, você já tem em mente, né, quando eles entregam o conceito, tudo. E aqui, no caso, nós tivemos 3 ambientes. Exatamente. Né? Então, como que foi essa construção? Na verdade, eles mandam todo um 3D para a gente analisar. Então, a consultora de venda, que é a Gislaine da Casa Bela, ela tem todo um estudo em cima desse 3D para estar mostrando para estarem o que há de melhor, né, para aquele ambiente. Então, é tudo pensado, tudo feito em cima do projeto do Estúdio Casa Bela, da Taren, né, e da equipe. Então, a gente aí disponibiliza, né, mostra todos o que a gente pensou, e ela vai fazendo a curadoria apuradíssima, né, porque eles são super, né? um olhar super apurado, e vira isso. E vira isso. E entrega esse isso. luxo, né? Esse apartamento maravilhoso, né? Em tudo, não só no mobiliário, como no acabamento geral, assim. É entrar e morar, né? É fantástico, é fantástico. O que ela falou, quando eles constroem, né, começam a desenhar esse conceito, eles desenham a persona, então eles visualizam, poxa, quem vai morar aqui é uma família, é um cara assim, então aí começa essa construção. E aí vem vocês nessa composição, na ambientação, e complementa tudo isso e faz acontecer. E o cliente que hoje, no caso, este aqui já está vendido, já tem um futuro morador, né? Um felizardo, inclusive, será muito feliz, eu tenho certeza aqui. E aí ele pode também fazer algumas alterações, né? Então, tem essa possibilidade. Tem a possibilidade. Nós temos aqui também, depois você cita para nós, temos aqui algumas peças assinadas por designers, né, renomados. Então, tudo isso agrega valor e claramente a gente sempre pontua. Eu acho que assim, a Alhambra, junto com o Estúdio Casa Bela, a Taren, sempre pontua alguma coisa mais... Porque assim, todos os móveis têm um design assinado. Isso. Só que assim, um mais de peso, né? Mais para se destacar em alguns ambientes. Então, a gente tem hoje no quarto uma poltrona assinada à Índia, do Giorgio Bonaguro, que é um design italiano. Então, assim, sempre nos apartamentos decorados ou casas do Estúdio Casa Bela, sempre tem mobiliário de peso, sempre tem um melhor. E o que eu queria perguntar, essa disposição aqui, no caso, né, dessas 3 salas, a gente tem o conversê, tem ali mais uma outra parte que seria de estar e ali de TV. Então, para cada ambiente, existe um jeito de ambientar, né? Um propósito em cada peça. Isso. Como que vocês... Aquele sofá, ele assim, ele é um sofá mais específico, assim, para ver uma TV. Quer ver? Se você senta nele, ele tem um conforto mais... Não de um living, né? Posso sentar? Eu vou sentar aqui pra gente... dá uma sentada lá pra você ver. Isso. Nesse aqui. Ele é um sofá italiano, né? Da Natuzzi. E ele tem tudo isso para você se jogar, você tá comendo uma pipoca, vendo um filme, ele é de couro, então ele não vai sujar. Então ele é todo pensado realmente para uma sala mais de home. Conforto mesmo, né? Isso, conforto. Esse é mais certinho, você vê que ele é mais certinho aqui. Então você senta mais uma visita. Ele tem um conforto, mas é mais para aquele papo, né, com os amigos e tal, aquela visita que chega. Eu acho que fica elegante, acomoda, né? E acomoda. Ele não deixa não deixa de ser confortável, mas ele a proposta orgânica, fica né? mais certinho, né? Essa proposta orgânica aqui também é legal, a visão, né, das pessoas se conversarem mesmo, de estar aqui num... Veio com tudo, as peças orgânicas, né? Então,
ele dá movimento para a sala. E é o que você falou. Tá aqui. Ele tá mais juntinho, a pessoa que tá lá tá mais juntinho da gente, né? Sim. Então você consegue, quando é mais orgânico, você consegue ficar mais perto. Mais pertinho, né? Mais pertinho, mais acolhedor, né? Então, assim, eu fico muito feliz, sabe? Porque toda vez que eu converso, eu conheço um pouco mais, ter esse entendimento para conversar com o cliente também na hora de vender, pra gente é muito importante, né? E quem não ama uma decoração, ver uma casa linda, bonita, cheirosa. Então, por hoje a gente fica por aqui, né? Vamos finalizar essa entrevista, mas teremos outros no decorrer dessa nova temporada. Vamos falar de muitas outras reformas Casa Bela e vocês podem acompanhar para pegar referências de todos esses projetos lindos da Casa Bela. Hoje o bate-papo é com meu amigo Daniel, da Fábrica de Móveis, amigos de muitos anos e que hoje estamos aqui não só para falar do que a Fábrica de Móveis tem a oferecer, mas principalmente falar de um projeto novo, Projeto Executivo Express, acabou de ser lançado, né, Daniel? A gente tá, quando você chegou no minuto, você veio para cá, a gente estava ali nos bastidores, né, fazendo alguns ajustes. É um projeto que já vem desde 2019. Foi uma dor que eu identifiquei, que o arquiteto ele não tem algumas matérias preponderantes para você conduzir uma obra, que é a parte da marcenaria, a parte da elétrica, a parte da hidráulica, dos vidros. Todos os fornecedores que compõem a arquitetura de interiores, eles acabam não tendo essa matéria dentro da faculdade. Sim. E a partir desse momento, né, 2019, 2020, que eu identifiquei que havia esse gap, eu comecei a trazer alguns elementos para que a arquitetura em si fosse gerida de uma melhor forma, né? Então esse projeto Executivo Express, ele traz essas informações necessárias para que o arquiteto consiga desenvolver os projetos de uma maneira mais tranquila, que tenha mais capacitação, consiga passar mais clareza para o cliente, mais segurança, tenha mais sanidade mental, porque com certeza nesse meio, né, a gente sabe que tem muito estresse, e consiga desenvolver mais projetos e ter um mercado aí mais contente. A gente ficamos conversando bastante, né, até para entender essa linha aí de raciocínio e interesse meu também, curiosidade em saber como tudo isso, de onde veio, foi transformando, e isso facilita muito esse tempo perdido numa obra, quando a pessoa é nova, não tem toda essa prática, né, de mercado e de lidar com essas situações. No decorrer de toda a obra tem sempre os imprevistos, né? E aí isso é tempo. E tempo é dinheiro, automaticamente tudo se perde, né? Então, o propósito maior desse infoproduto, né? Desse curso, desse projeto, é isso. É exatamente isso. Como a minha família já está há mais de 55 anos dentro da marcenaria e eu já estou imerso mais de 12 anos, eu identifiquei que os projetos executivos eles são a ponta do iceberg que destroça qualquer projeto, né? Perde a parte da gestão das pessoas, a gente tem muitos problemas de medidas, de alturas, espessuras, cores, acabamentos, ferragens. O alinhamento entre os fornecedores acaba se perdendo. E por conta de eu ter identificado que dentro da faculdade não existiam essas matérias, a gente iniciou, né, essa gravação dessas videoaulas
trazendo não somente as informações necessárias para que o arquiteto consiga fazer um layout, como eu comentei com você, para mim a marcenaria é o core, é o centro. Sim, é o centro de tudo. Porque, né, se a gente não sabe onde está essa mesa, se não tem esse metalão aéreo, a gente não sabe onde que é a parte elétrica, a gente não sabe onde que é a parte montagem. hidráulica, a gente não... Isso eu tô falando até antes da montagem, né, que é a parte da obra. Sim, da obra. A gente os não pontos sabe certos. onde que vai colocar a torre de eletro, onde que vai ter que ser o ponto de iluminação, onde que vai o ar-condicionado. Isso tudo no final da história influencia a obra como um todo. Então, a partir do momento que a gente sabe quais são as medidas, as alturas, as espessuras, toda a parte técnica, não só da parte estética, mas a parte funcional, né? A parte que a pessoa desenvolve o seu dia a dia. E aí consegue colocar no papel de uma maneira técnica, e aí consegue distribuir para 14 fornecedores, aí eu acho que a coisa anda de uma melhor forma. E foram problemas que você detectou na sua trajetória aí como inserido no mercado, né? Exatamente. E aí você foi pegando os principais pontos para dar tudo mastigadinho e entregar. Falei assim, ó, é aqui o caminho. Aí a gente estava conversando, você vai nos fornecedores, nas videoaulas, Isso. você falando com os fornecedores de marmoraria, de elétrica, mostrando o que de fato dá certo, que aí você insere e a pessoa tem ali, são quantas aulas? Vai ter mais de 50 aulas. Mais de 50 aulas, já tem. Estão todas gravadas, a gente só está preparando a questão do lançamento. E pelo fato de cada fornecedor ter a sua dor, Então, né, como eu acredito que a marcenaria ela é muito cara, sim. ela é o último produto que entra na casa do cliente, né, penúltimo ali, né, no sentido lático, porque depois tem papel, tem retoque de tinta, mas ela é o mais grosso. Ela é que demanda mais tempo de instalação também, que é complexo. Pega a obra no final, então se já vem se arrastando problemas no final da história, a marcenaria acaba levando um pouquinho de responsabilidade na parte psicológica do cliente, né? Então qualquer erro na marcenaria já culmina com qualquer problema que ela já vem somatizando durante a obra. E aí tem essa série de fatores e não só a gente falou sobre marcenaria. Então a gente foi até a empresa de mármore, que tem mais de 50 anos aí, a Marmoraria Santista, que são os nossos amigos. E a gente perguntou quais são os principais problemas. Quais são os materiais que você utiliza para determinada situação? O que pode ficar exposto ao sol? O que não pode? Qual que absorve o quê? Como é que faz o corte? Como é que faz o transporte, a instalação? O que é melhor primeiro? Colocar a pedra ou colocar a marcenaria? Como é que instala uma cuba? Aí a gente foi nas lojas de elétrico, então quais são os principais problemas? Quais as principais soluções? Então a gente foi em vários fornecedores, que a gente fala em média de 14, para fazer uma cozinha são 14 fornecedores. E aí trouxemos dentro de videoaulas, para que não ficasse... Eu, Daniel, me considero expert dentro dos segmentos por conta do meu histórico e do know-how, mas também a gente trouxe os fornecedores, né, de ponta, né, para trazer essas informações, para que os arquitetos não incidam em erro, que acaba otimizando, né, ou custando muito tempo. Muito tempo. Aí tem a questão psicológica ali de administrar também tudo isso. Que estávamos falando. Também a parte de gestão, mas acho que assim, se você não consegue, se você otimiza o teu erro, isso tudo já diminui. Com certeza. Né? E aí no final da história, o cliente arcando com isso, porque aí já tem o aluguel rolando, aí já tem uma expectativa que é frustrada, e aí o estresse da obra. E é uma expectativa muito grande, né? A pessoa compra um apartamento e aí ela quer decorar, quer deixar... A gente fala, o ambiente que a gente vive proporciona o que a gente é. Então, o ambiente bem decorado, né? A pessoa vive aquele sonho, pensa muito nisso, né? Fica anos e anos para chegar naquele resultado. Planejando isso, né? Então, se o arquiteto não tem o conhecimento para fazer esse planejamento, aí tudo isso vai por água abaixo. Eu acho não, né? Tenho certeza que você foi muito feliz em ter essa resiliência também, né? Durante todos esses anos, montando isso, para poder hoje, no momento certo, estruturado, fazer esse lançamento. E as pessoas, né? A quem começar a utilizar, a ter essa adesão do projeto, vai ter uma de utilidade. Sim. Ele com certeza ele vai ter um uso muito bem intencional e vai conseguir criar conhecimento, né? Criar conhecimento. Porque se a faculdade
ela não te traz isso, a gente tem que se capacitar. Obviamente, Pode. dentro das suas formações, você fez Quantos outras... anos, né, você já não vem aí, então Sim, compactou ali, né, um curso, infoproduto, projeto robusto, e aí a pessoa vai ter a única dedicação é de estar ali na frente, aprendendo, anotando e executando. e a gente vai abrir lives também, vai abrir mentorias, a gente vai fazer com que tenha essa comunicação, porque é o nosso dia a dia, é o meu front. Então, e foi com muito erro, né, tanto por parte de profissionais quanto da nossa parte, é que a gente está desenvolvendo isso. Muito obrigada, viu, por Obrigado essa a aula. você. Sei aqui, acho que não hoje, né, mas a gente pode aí no decorrer dessa nova temporada, a gente pode também mostrar algum desses projetos especiais que você Sim, fez aí. com certeza. Tô vendo ali, tô antenada. Você já viu alguns projetos nossos aí através da Sim, Retrofit, vi. tem visitado também, né, na Casa Bela e Depois a em gente outras marca algum empresas. apartamento, alguma coisa legal aí pra mostrar. Com certeza. Tá bom? Vai ser um prazer. Muito obrigado. Muito obrigada. I'ma take my heart and go. I'ma take my heart and go. Estamos aqui para mais um bate-papo com os meus amigos da GM Financiamentos, Gabriel, Thiago. E hoje vamos chamar a atenção aqui para os nossos parceiros corretores de imóveis, assim como eu, temos toda a assessoria e estrutura da GM Financiamentos para que possa descomplicar, para que possa assessorar os nossos clientes com custo zero e também aos clientes que nos assistem, né, os nossos telespectadores, ficar atentos a tudo o que GM Financiamentos pode proporcionar e querem oferecer. Então, meninos, por favor, eu acho que esse é um assunto muito tranquilo da gente falar. Com certeza. Eu acho que sempre foi a cultura da GM, né, ao longo desses anos, né, os nossos principais parceiros, né, como a gente fala, o nosso principal cliente são os corretores, as imobiliárias, as construtoras, né, dentro do dia a dia, onde a gente traz a facilidade, mas muito mais do que a facilidade com a parte de processo, documentação, crédito, né, que a gente sabe que muitas vezes não é um processo tão simples, tão rápido, mas além de tudo isso, eu falo que é o lado comercial do nosso trabalho, que é esse objetivo grande que a gente tem de realmente instruir o cliente de verdade, né? Muitas vezes o mercado, quando vai atender o cliente, ou quando o próprio cliente busca financiamento, ele recebe e ele se contenta às vezes apenas com uma simulação, né? Com valor de parcela, né? Para que ele possa ver se ele pode ou não pode comprar, se aquilo faz sentido naquele momento para ele. Mas, pessoal, muito além de só mostrar prestação e condição de compra, né? Existe uma cultura, né, da GM e um grande objetivo de trazer o cliente para entender de verdade todas as facilidades, né? Como funciona, por exemplo, a parte da amortização. Bárbara, financiamento imobiliário hoje, ele é feito num prazo de 35 anos, né? Eu falo, o cliente hoje com uma idade de 45, ele faz uma conta, né? 45 mais 35 de financiamento, Vou até 70. 80 anos de idade. Algumas pessoas fazem aquele comentário, meu Deus, Gabriel, até lá eu já morri, né? Aí vem o medo e a grande preocupação, né, de todos em relação ao prazo de contratação, em relação à taxa de juros, né? Se existe possibilidade de reduzir, de fazer portabilidade, se o melhor momento de comprar imóvel é agora. Então, esse lado, pessoal, é o mais importante de tudo. Quanto mais a gente tiver o cliente, né, ou quanto mais a gente tiver você confiante, seguro em relação à parte do financiamento, entendendo de verdade que você vai financiar, normalmente num prazo de 35 anos, mas que você vai conseguir quitar muito antes, com amortização em recurso próprio, com amortização de fundo de garantia, que você, inclusive, vai poder comprar o seu imóvel agora, com uma taxa de juros, às vezes, um pouco mais alta dentro do mercado, mas que tem a possibilidade de fazer uma portabilidade ou uma revisão para reduzir a sua taxa e automaticamente reduzir a sua parcela. Mas não perca, o melhor momento de comprar o seu imóvel é agora. É melhor você pagar um pouco mais de juros e conseguir fazer essa redução daqui 2, 3 anos, né? E como exemplo a gente usa, imagina que você pagou 10 mil a mais de juros depois você faz essa portabilidade. Caso você não compre, muito provavelmente o imóvel que você vai adquirir daqui 2, 3 anos vai ter aumentado muito mais do que os 10 mil. passou. O melhor momento de comprar imóvel é agora. E assim,
eu digo que as pessoas hoje elas têm acesso às informações, Sim. né? Mas nem todas as informações que as pessoas têm acesso, elas são corretas, né? O mercado propaga algumas informações que a gente até estranha, porque às vezes não é as informações que a pessoa precisa, né? Então, realmente, a gente busca trazer uma assessoria para o cliente completa, de maneira que ele realmente tenha muita clareza em tudo que é passado, em tudo que ele está se propondo ali no momento da compra do imóvel. Desde as etapas, ou até mesmo numa simulação, um cálculo de despesa de documentação, entender ali realmente o que ele está fazendo, porque como o Gabriel falou, né, a pessoa está contratando um financiamento de 30, 35 anos muitas vezes, né, e eu falo que é importante a pessoa ter transparência nesse momento, para que ele tenha tranquilidade também, né, para que ele consiga dormir tranquilo, né, tendo esse planejamento financeiro muito bem definido, né, tendo ali para frente, né, muita clareza do que ele vai ter. Então, eu acho que isso é muito importante, né, e é o que a gente sempre tenta buscar, muita transparência, muita clareza para trazer segurança para os clientes. Thiago, acho que é uma consultoria completa, né? Você tem que dar, isso tem que ser feito. Porque o cliente que financia em 35 anos, ele tem que entender que se ele quitar esse financiamento, por exemplo, em 5 anos, o juros que ele paga é totalmente proporcional aos 5 anos. Não importa ter contratado em 35. Então, trazer essa tranquilidade, essa segurança para cada cliente, isso é fundamental para que a gente consiga fazer uma aquisição de uma forma segura, de uma forma tranquila, né? E realmente saiba o que está fazendo. Isso que eu acho bastante importante e que a gente também fala sempre que o cliente tem essa dúvida, ou às vezes ele vem com total convicção que aquele banco que ele tem uma conta já há 20 anos, 30 anos, que tem tantos de recursos financeiros, não acontece da forma que desejava. E aqui na GM Financiamentos, assim como clientes meus, tenho aqui o meu colega Fred, ó, tô mencionando seu nome aqui porque nós tivemos aqui um case recentemente, né, de uma descomplicação, uma solução trouxeram aqui da GM Financiamentos para o cliente, onde ele tinha uma conta já há muitos anos e não aconteceu como ele gostaria, e aí, com muita agilidade, a equipe da GM Financiamentos deu uma outra opção no qual deu muito certo. Então, às vezes, né, se apegar a uma conta bancária, a um cadastro lá e todos esses créditos que tem, às vezes no fim não dá certo e vocês mostram várias, e tem um leque de opções aqui, estratégias e soluções a oferecer a esses clientes, né? Então, eu vou deixar aqui para finalizar, corretores de imóveis parceiros e você, cliente que também nos assiste, tem qualquer dúvida, entre em contato, GM Financiamentos, eu tenho certeza que eles têm a solução para você. E o programa de hoje fica por aqui. Se você tem o interesse de comprar, vender ou investir um imóvel, entre em contato comigo. Será um prazer te atender. Bem-vindo à sua casa. Oferecimento Casa Bela, imóveis diferenciados, conto materiais para construção, do básico ao acabamento, tudo para a sua obra. Marcenaria Dorival, há 33 anos transformando sonhos em realidade. GM, especialista em financiamento imobiliário, oferece Bem-vindo à sua casa.